Você sabe qual é o charme das cidades pequenas e antigas? Sua arquitetura única, que dá um aconchego quase caseiro às ruas, praças e pátios. É em uma cidade tão pequena que vive a heroína de nossa história. Seu pai é um grande empresário, para os padrões locais, e tem várias empresas de processamento de grãos. Ele também investe na construção de moradias. Mas sua principal ideia é uma usina de açúcar. Com um negócio tão grande e forte, ele não se transformou em um proprietário sem alma, mas continuou sendo o mesmo homem alegre, gentil e decente. Os funcionários de todas as suas firmas e empresas o chamavam simplesmente de Steve, expressando assim sua lealdade e amor ilimitados pelo chefe. A esposa de Steve, incapaz de suportar a provação de sua riqueza, tendo dado à luz uma filha, imediatamente teve um caso paralelo e pediu o divórcio, processando no divórcio uma boa parte de seus negócios. Ela decidiu deixar a criança com o pai, pois não tinha nenhum sentimento maternal por ela desde o nascimento da filha. Muito pelo contrário, a criança a irritava. Na primeira vez, após o divórcio, ela ainda visitava o bebê ocasionalmente, depois só ligava de vez em quando e, após alguns anos, esqueceu-se completamente de sua existência, indo morar na Europa com outro pretendente. Steve, ao contrário, a alma da filha não a amava, mimava-a, contratando as melhores babás e governantas. Rosie, que é o nome de nossa heroína, filha de Steve, cresceu como uma criança ágil e muito inteligente. Aos 5 anos de idade, ela aprendeu a ler e disse ao pai que não iria para a escola, mas que ajudaria o pai nos negócios, pois já sabia ler e assinar cartas impressas de diferentes papéis. Steve riu, mas não levou a menina para o negócio. Papai, tenho algo muito importante para lhe dizer, disse Rosie ao pai certa noite, quando ele se sentou para jantar na grande e iluminada sala de estar, cansado depois do trabalho. Vamos, fale logo. Você foi reprovado em algum exame novamente ou pintou o carro da inglesa? Por que estou sendo chamado para a sala do reitor? Perguntou Steve à filha com um sorriso, espalhando em seu prato o odiado purê de legumes, que ele odiava, mas comia, porque tinha muito medo de engordar. Steve tinha problemas nas articulações e, com todo o seu trabalho duro, você não pode ficar doente. Papai, eu só fui reprovado em um exame no meu primeiro ano. E a garota inglesa não dirige mais. Eles tiraram a carteira de motorista dela por causa de 2 pistas, então ela é ainda mais malvada e desagradável agora. Mas eu não me importo. Mais 2 exames e eu me formarei em finanças. Não era sobre isso que eu queria falar com você. Pai, acho que estou apaixonada. Confessou Rosie ao pai e o abraçou por trás. Finalmente. Meu Deus, como eu preciso de outro homem em casa e nos negócios. Ele não é pelo menos estúpido? Perguntou o pai rindo, guardando o prato com legumes odiosos. Papai, ele é o melhor. Ele é o mais inteligente, o mais bonito, o mais gentil e o mais engraçado. E ele me adora. E não é porque eu tenho dinheiro, é porque eu tenho dinheiro. Mas ele não é rico, sua mãe o criou sozinha, sem pai. Ele realmente quer conhecê-la e se tornar seu amigo. Vamos convidá-lo para nos visitar amanhã e você verá como ele é legal, sugeriu a garota e deu um beijo no nariz de seu pai. Tudo bem. Chame seu namorado para jantar amanhã. Vamos ver que tipo de rainha você tem. Qual é o nome dele? Carl? Você sabe, como meu avô. Ele era um bom avô. Que Deus o tenha. Esse foi o acordo. Carl estava muito nervoso para conhecer seu possível sogro. Passou a ferro o paletó e a calça, engraxou os únicos sapatos e experimentou uma gravata, alugada de um vizinho no dormitório. Rosie, estou tão preocupado. E se seu pai não gostar de mim? Eu não tenho dinheiro nenhum, nem mesmo tenho um pai. Se ele não gostar de mim, vou cair no chão ou enlouquecer, disse histérico,
alisando pela quinta vez uma mecha de cabelo na têmpora. Carl, meu pai, apesar de ser um homem de negócios, é um homem muito simples e inteligente, e, em geral, o principal objetivo dele é a felicidade da filha, não o seu dinheiro. Ele tem muito dinheiro próprio para contar. E o nome de seu avô favorito era Carl, e seu pai tem sua própria teoria. Se você tiver o mesmo nome do avô dele, ele vai amá-la como se fosse dele. É uma bobagem, claro, mas se isso o faz se sentir melhor, fico feliz. Ela sorriu e tirou o pente de Carl até que ele penteasse todo o cabelo da cabeça. Rose e Carl estavam no último ano da universidade, que ficava no centro regional, literalmente, a 40 minutos de trem. Só que Carl era técnico e Rose estudava economia e finanças. O pai dela dava à filha favorita um carro e um motorista particular enquanto ela tirava a carteira de motorista. Mas Rose preferia o trem a um carro particular. Os engarrafamentos matinais eram exaustivos e Rose, às vezes, se atrasava para as aulas. Carl morava na cidade, no campus, em um dormitório. Eles se conheceram em uma festa de estudantes no quarto ano, mas eram apenas amigos e não havia dúvidas de que tinham sentimentos fortes. Rose havia sido criada na tradição da castidade e não tinha vários casos por ano, como muitas de suas colegas de classe e namoradas. Ah, Rose, com a sua aparência e o seu dinheiro, você poderia ter um monte de admiradores que beijariam a calçada por onde você passasse e vocês todos puritanos iriam embora. Ressentia-se do comportamento casto da vizinha de Rose no chalé, a garota louca e ventosa Lizzie, que aos 23 anos já havia se casado e se divorciado, e tinha um caso à torto e à direito. Bem, sabe, não quero ser um reflexo de minha mãe dissoluta. Quero me casar de uma vez e por amor. Não quero ser rica, não quero ser famosa, quero amar o homem, não sua bolsa. Do que você sentiu falta no Ethan? Ele era um cara legal. Ele a segurava em seus braços e a deixava encantada. Todo feriado com flores levava você para as férias. E daí se ele era apenas um capataz comum, mas ele era um homem com cabeça e ganhava bem. E seu novo capataz? Um sujeito desagradável. Escorregadio, não faz contato visual quando fala, como se estivesse escondendo alguma coisa. Quem é ele? E o nome dele é escorregadio e desagradável. Jonathan. Lizzie, talvez ele seja apenas John e se chame Jonathan para parecer mais impressionante. Rose fez uma careta. Ah, qual é? Ele é bonito. Você sabe quanto dinheiro ele ganha? Ele tem sua própria empresa de software, uma casa no centro da cidade. Você viu o carro dele? Sim. Um pouco. O vizinho rebateu o argumento de Rose. Tem certeza de que é tudo dele? Ele não parece ser um homem próspero. Ele parece mais um tagarela grosseiro e irritadiço. Não acredito nele, e papai não conhece nenhuma empresa como a Statute, e ele conhece muitos empresários. A propósito, papai também não gosta dele. Você, Lizzie, dê uma olhada nele. Algo não está certo aqui. Carl e Rose chegaram um pouco atrasados para o jantar. Steve odiava esperar e nunca se atrasava. Quando eles chegaram à porta da casa grande, bem construída, mas não chamativa, o proprietário já estava um pouco nervoso. Bem, como você explica o atraso de 20 minutos? Eu lhe dei um carro com um motorista experiente. O jantar é às 7 e eu tenho um horário a cumprir. Steve expressou seu descontentamento, o que colocou o casal, e especialmente o hóspede da casa, em uma posição muito embaraçosa. Papai, nós sentimos muito. Carl havia perdido as chaves do dormitório em algum lugar e estávamos esperando que o vizinho voltasse e trancasse a porta. Ele ficou nervoso. Talvez tenha se esquecido onde as colocou. Não fique bravo. Você não é uma pessoa má. Minha filha favorita acalmou o pai, quase como uma raposa. Carl estava quase desmaiando. Ele sentia calor e frio.
Ele havia esquecido o nome de seu possível sogro e, ao estender a mão para cumprimentá-lo, chamou-o de Ben, em vez de Ron, em seu passaporte. É difícil lembrar? O anfitrião brincou com raiva, o que irritou Carl ainda mais. Desculpe-me, eu me empolguei. Carl, ele se apresentou. Carl, disse Carl, ainda tentando se reabilitar na frente do pai de seu amante. Bem, não se ofenda comigo. Estou apenas começando a envelhecer e a me tornar um velho resmungão e insatisfeito. Vamos jantar. Stephanie, nossa fada madrinha da casa, cozinheira e governanta em uma só pessoa, preparou uma mesa tão boa para nós hoje que eu quase salivei, e agora você está atrasado. Steve se ofereceu para sentar-se à mesa de forma gentil e alegre, o que acalmou um pouco o noivo de sua filha. Veja a carpa que a Stephanie preparou, é uma obra de arte, crocante, dourada, com batatas rústicas. Vamos lá, Carl. Não é todo dia que se come essas coisas no albergue, brincou o dono da casa, colocando um pedaço enorme de peixe em seu prato. Eu realmente não gosto de peixe, murmurou Carl, que odiava qualquer tipo de peixe e, especialmente, odiava peixes de água doce. Ele sempre achava que tinha cheiro de lama e que as espinhas pequenas o tornavam impróprio para comer. Papai, não seja tão exigente. Um homem não come peixe? Por que você está todo tenso de novo, como se estivesse prestes a pular? Eu disse ao Carl que você é um pescador ávido e que você mesmo pescou aquela carpa magnífica. Você é o melhor pai que já tive e vai perdoar os pequenos caprichos do Carl. Há muita carne e saladas. Que diabos lhe interessa a carpa? Eu vou comê-la e vou dar um assado para o Carl. Carl já estava lamentando o fato de ter recusado o peixe, de ter vindo para aquela casa enorme e de ter nascido. Rose o animou o máximo que pôde, mas o amante esmoreceu e apenas pegou a salada com o garfo, ocasionalmente tomando um gole do vinho azedo da mesa. Para todos os efeitos, o jantar foi um fracasso. As respostas de Carl às perguntas de Steve foram enfadonhas ou nem um pouco úteis. Uma hora depois, ele foi para casa, admitindo em seu coração que tinha sido um fracasso total e explicando que estava indo embora tão cedo para se preparar para seu último exame estadual. Até Rose se sentiu desconfortável em sua própria casa e ficou um pouco brava com o pai e com o noivo também. Bem, eu deveria ter perdido minhas chaves nesse dia em particular? Que incômodo! Eu sei que papai não gosta de pessoas que se atrasam ou não cumprem a palavra. Todo o seu negócio é baseado no cumprimento estrito de suas ordens e na resposta a qualquer hesitação ou problema em tempo hábil. Sim, papai é um pedante, mas isso não o torna pior, raciocinou a garota. Todo o modo de vida deles era baseado em regras tão simples e Rose estava acostumada a elas desde a infância. Carl partiu no trem, das 9 horas, mas, ligeiramente ofendido com a partida tão cedo, o proprietário ofereceu um carro e um motorista. Mas Carl saiu de casa quase meia hora antes do trem, como se tivesse sido escaldado com água fervente, e não foram mais do que 10 minutos de caminhada tranquila até a estação. Quer saber a verdade, filha? Eu não gosto de seu namorado. Se eu fosse ele, seria melhor não trancar meu dormitório e não me atrasar para a primeira reunião com o pai da noiva. Sabe, ele está colocando problemas pequenos e insignificantes à frente dos mais importantes. O que está roubando do quarto de 2 estudantes pobres? Talvez seu destino esteja em jogo aqui. Veja bem, ele não quer a carpa. Quando conheci os pais de sua mãe, eu bebia aguardente e comia caviar de abobrinha. Na década de 1990, não havia nada para comer, especialmente com 3 filhos, e eu entendia tudo e não podia insultar a hospitalidade deles. Mesmo assim, eu não suportava essa mistura de legumes e experimentei aguardente pela primeira vez. Depois, passei meia noite com o vaso sanitário nos braços, mas passei no teste do piolho. A propósito, meu sogro e seus avós eram boas pessoas,
Descansem em paz. Que eles tinham uma filha como essa, eu a mimei. Não limitei meus recursos, percebi que era quase 10 anos mais velho que ela, queria ficar com ela, mas não deu certo. É isso, é isso. Não fique triste. Não é para mim viver com seu Carl, mas para você. E se você realmente o ama, eu aceitarei qualquer escolha que você fizer. Steve terminou seu discurso e deu um beijo no topo da cabeça da filha. Você é o melhor pai de todos. Vou ligar para o Carl agora e acalmá-lo. Ele deve estar muito preocupado. Disse Rose com um sorriso e correu para seu quarto, no primeiro andar. Algumas semanas depois, após terem passado no último exame estadual da universidade e comemorado a formatura, os jovens começaram a pensar no casamento e a fazer planos para sua vida futura. O relacionamento entre Steve e Carl havia melhorado. Carl não se atrasava mais e até comeu uma vez uma sopa feita em um caldeirão com baratas e peixinhos pescados pelo dono da casa. Bem, Carl, você não se envenenou com a sopa? Veja como ele está comendo, Rose. Olhe para ele. Riu Steve satisfeito. No início de julho, para conhecer a noiva e seu pai, veio a mãe de Carl, Wendy, uma mulher calma e modesta que gostava muito do pai da noiva. A mãe de Carl é simpática, mas é apenas infeliz, e Carl parece envergonhado por ela. Isso não está certo. Você não pode se esquivar de uma boa mãe, independentemente de seu status social. Ela trabalha em uma padaria como técnica, não é? Darei a ela um bom cargo em minha padaria e encontraremos um lugar para ela morar. Tenho um pequeno apartamento aqui perto, um apartamento de serviço. Vocês vão se casar e um apartamento de 50 metros com todos os confortos de casa será suficiente para ela. Dê uma dica a ela, pois vejo que ela está lutando sozinha em seu lugar. Ela criou e educou um filho. Carl e sua mãe moravam em um pequeno vilarejo, onde todas as atrações eram um parque de carvalhos, uma antiga fábrica de instrumentos médicos e uma padaria, onde sua mãe trabalhava primeiro como padeira e depois como tecnóloga de produção. Depois de se formar na universidade, Carl foi imediatamente contratado por seu futuro sogro em sua empresa de processamento de grãos como engenheiro-chefe. Carl não gostava do trabalho, mas não demonstrava seu descontentamento, pois sabia que, depois de se casar com a filha de um empresário, poderia subir na escala social muito mais rápido e com mais confiança do que seus colegas de universidade. O casamento foi marcado inicialmente para o final de setembro, mas em agosto Steve teve um ataque cardíaco e o casamento foi adiado para a primavera ou verão do próximo ano. Qual é a pressa? Você poderá testar seus sentimentos novamente? É uma pena que a Wendy não tenha concordado em se mudar. O Carl pode ficar nos aposentos dos empregados por um tempo. Não é certo ele morar conosco até nos casarmos. É um pecado. Não posso proibi-los de se encontrarem no apartamento. Vocês não são jovens e eu não sou um ditador. Eu entendo. Sou jovem. Meus hormônios estão à flor da pele. Rose, está ouvindo o que estou dizendo? Não faça beicinho. Você perceberá que eu estava certo. Steve estava deitado em uma enfermaria comum de hospital e, a partir dali, ensinava a todos sobre a vida. Sua filha, seus assistentes, até mesmo a governanta Stephanie, que aceitava seus ensinamentos com um sorriso, pois trabalhava na casa há mais de 20 anos e conhecia seu trabalho de cima a baixo. No início de outubro, quando seu pai se recuperou da doença, Rose também foi trabalhar no departamento financeiro e econômico da fábrica de açúcar de seu pai. Ela era uma garota inteligente e seus colegas mais velhos não podiam ficar satisfeitos com a nova funcionária. Ela e Carl se encontravam todos os dias, depois do trabalho, no apartamento do escritório dele, e os fins de semana eram passados na casa de campo, a 30 quilômetros da cidade. Steve havia comprado a casa há cerca de 5 anos. Um dia, ao passar de carro pelo vilarejo, ele imediatamente notou essa bela e sólida casa com um jardim bem cuidado e um jardim frontal perfumado,
com flores diferentes e inéditas. Ele parou o carro e decidiu simplesmente apreciar a bela vista. Era verão e as janelas da casa estavam abertas. Dos fundos da casa, ouvia-se o choro de um bebê e a voz calma de uma mulher que, enquanto colocava o bebê na cama, cantava uma canção de ninar com uma bela voz. Ao ver um carro estrangeiro caro parado perto da casa, um homem idoso saiu da casa em direção a Steve. E não que ele fosse muito velho, mas seu rosto, outrora bonito, estava tão cheio de rugas profundas que parecia ter mais de 70 anos, mas seu corpo ainda era jovem, em forma e até bonito. "O que, meu caro? Você está procurando em nosso bairro? Ou talvez alguém?" perguntou o homem, acendendo um cigarro barato. "Estou admirando sua casa. Como tudo aqui é feito com bom gosto, e o jardim da frente são bem cuidados. Você pode ver que tudo é feito com amor, não por ordens. Para mim, construtores construíram uma casa. Profissionais. O projeto foi desenvolvido por mim mesmo e os fundos foram obtidos. Mas não há aquele calor e amor que há em sua casa. Dá até inveja. Compre-a de mim, se você tiver dinheiro. Não estou pedindo barato." O velho ofereceu com tristeza, mas com confiança, e, depois de apagar o cigarro na palma da mão, escondeu a bituca restante de volta no macho. Steve engasgou. "Vovô, você está louco para vender uma casa como essa? Ouvi dizer que o garoto está lá com a mãe dele. A criança precisa de um bom lugar para morar." "A criança precisa de uma mãe viva." O velho o interrompeu bruscamente e enxugou uma lágrima. "Estamos sofrendo, meu caro. Nada nos faz felizes, exceto nosso neto. Ele tem apenas 6 meses de idade e já é meio órfão, e minha filha está completamente debilitada. Problemas atrás de problemas. Minha filha se casou com um bom homem, decente e trabalhador. Ele e eu trocamos o telhado da casa, pavimentamos o quintal com pedras e construímos um anexo. As minhas de seu genro são como ouro. Ele nunca dirá uma palavra contra mim. Minha esposa e eu não nos cansávamos de fazer isso. Os jovens moravam conosco. É uma casa grande e sólida, com espaço de sobra para todos. Quando minha filha ficou grávida, veio o primeiro golpe, descobrirão que ela tinha câncer. Disserão que deveríamos fazer um aborto ou não saberíamos o que aconteceria com a criança. Ela não quer ter o bebê, mas não vai ter. E como você pode matar uma criança viva? Ela não é humana. Minha esposa, quando soube do diagnóstico, ficou doente e, 1 mês depois, Deus a levou para junto de si. Ela não pôde suportar meu coração, ela não pôde suportar o golpe. Meu genro perdeu o emprego enquanto minha filha estava viajando por hospitais e médicos da capital. Ele a deixou grávida para mim e foi trabalhar em um turno, 1 mês no turno, 2 semanas em casa. Ele ganhava um bom dinheiro, um homem de ouro. Minha filha até melhorou com o tratamento, sua barriga cresceu e o bebê parecia saudável. No 3º turno, meu genro foi embora e desapareceu como se estivesse no chão. Nenhuma notícia, nenhum telefonema. No início, fiquei ressentida com ele, dizendo que havia desistido, que tinha medo da responsabilidade e de todas as dificuldades, mas minha filha me dissuadiu. Mas agora eu mesma não acredito nisso. Um homem não pode simplesmente desaparecer assim, ele vai aparecer em algum lugar. Apresentamos uma queixa à polícia e enviamos anúncios com fotos para todos os lugares. Nada. Minha filha chegou à data prevista e deu à luz um menino. Ele é um menino bonito, como 2 gotas de água em meu genro. Ele é tão saudável e barulhento. E minha filha se recuperou após o parto, e o câncer parecia ter regredido. Ela estava esperando pelo marido, chorando por ele. Somente meu filho me salvava de pensamentos tristes. Mas há 1 mês, a doença voltou novamente. Os médicos disseram que era uma recaída, pelo amor de Deus. Ela perdeu peso de forma irreconhecível. O maldito câncer a está consumindo e não há mais dinheiro para o tratamento. Compre uma casa se você gostar dela. Não vou cobrar muito. Só queremos vender rápido e comprar algo mais barato. Não há tempo. Se minha filha morrer,
Quem vai criar o bebê? O idoso não estava mais escondendo as lágrimas. Ele simplesmente se apoiou com as duas mãos na cerca esculpida e chorou em silêncio. O quanto você quiser. Eu lhe darei o dinheiro hoje. Meus advogados farão um contrato de compra e venda no local e encontrarão algo mais fácil para você morar. Diga-me a quantia. O negócio foi concretizado apenas uma semana depois, embora Steve tenha dado o dinheiro contra recibo no dia seguinte e não tenha apressado a mudança dos inquilinos. Ele percebeu como seria difícil para eles deixar o ninho da família tão rapidamente. Eles também encontraram um lugar não muito longe, a alguns quilômetros de sua antiga casa. Era uma casa pequena, com um pequeno terreno e um poço antigo no quintal. Quando os inquilinos se mudaram e Steve examinou a casa, ele percebeu que tudo na casa era tão bem pensado e orgânico que não havia sentido em mudar ou completar. Ele mesmo raramente ia a Dasha, mas sua filha era apaixonada por esse belo lugar e tentava passar todos os fins de semana lá. Steve não contou a ela sobre o triste destino dos antigos inquilinos e pediu aos vizinhos que não espalhassem a notícia. Mais tarde, ele soube por sua vizinha, Lizzie, que o velho curou a filha e ela conseguiu criar o filho um pouco. Ela morreu quando o menino tinha 5 anos. No início, Steve até queria ajudar o idoso e o menino, mas depois ele mesmo teve problemas de saúde e se esqueceu de seus impulsos caridosos, mas todo mês ele depositava uma pequena quantia na conta bancária do idoso, como se fosse do conselho para criar a criança. O idoso não entrava em detalhes, apenas sacava o dinheiro da conta e tentava sobreviver depois de tantas tragédias. Ele não podia desistir, era responsável pela vida de seu neto. Rose, diga a seu pai que estou cansado de ser engenheiro. Há um casamento no outro dia. Talvez ele me coloque no comando de uma de suas empresas. Por quanto tempo ele vai ficar me vigiando? Ele não quer um genro, não um completo estranho, para ser seu braço direito? De qualquer forma, vamos conseguir tudo depois. Carl expressou mais uma vez sua insatisfação com sua posição. Já falei com meu pai muitas vezes. Ele agora está concluindo algum objeto novo e dispensa qualquer conversa. Sua antiga equipe é importante para ele nesse momento. Bem, espere um pouco mais. O site será entregue em 1 mês. Tenho certeza de que antes do casamento você estará sentado na cadeira de diretor de uma das filiais dele. Garantiu Rose ao futuro marido. Se Deus quiser. A propósito, você gostaria de fazer uma viagem de núpcias a Malta? Dizem que é o paraíso. Eu já economizei um pouco de dinheiro e seu pai vai acrescentar mais. Ele ama você. Carl mudou de assunto. Não, ele não vai. Você tem um bom salário, eu tenho um bom salário, nós dois não pagamos aluguel, então o casamento e a viagem são por nossa conta. Esse é o acordo do papai. Quanto você tem em sua conta? Você está trabalhando para ele há quase 1 ano e deve ser muito dinheiro. Eu só comecei a trabalhar bem mais tarde, mas tenho certeza de que economizei para Malta. Então, você me deve um casamento? Eu lhe devo Malta, disse Rose sarcasticamente, e começou a se vestir para ir para casa. Espere um minuto. Não era esse o acordo. Pensei que Steve estava organizando o casamento. Que tipo de casamento eu tenho que organizar? O casamento é daqui a 1 mês e meio e minha conta está quase vazia. Qual é a nova fantasia de seu pai? O noivo ficou indignado e até fumou, o que ele fazia muito raramente e somente em momentos de grande excitação. Não entendo bem. Onde está todo o dinheiro que meu pai lhe pagou? Eu trabalho na área financeira e sei qual é o seu salário. É 1,5 vezes o meu salário. Mas você nem sequer comprou um carro. Ainda está andando no carro da empresa. Não exijo presentes de você. A hospedagem é gratuita, os almoços no trabalho são gratuitos para os funcionários. Quase sempre jantamos em nossa casa. Talvez você tenha investido todo o seu dinheiro em algum lugar. Então, diga-me onde e quando espera receber os dividendos.
Não? Bem, então não sei como ajudá-lo, mas o fato de você estar vazio não significa que terá de pagar pelo casamento. Não faça beicinho. Sim, é outra das condições um pouco ridículas de meu pai. Não será um casamento muito concorrido, então você vai dar conta do recado, tenho certeza. Com isso, Rose saiu pela porta dos aposentos dos empregados, deixando seu noivo com muitos problemas não resolvidos e pensamentos tristes. Mamãe, oi. Desculpe-me por não ligar muito. Tenho tido muito em que pensar. O casamento, a abertura da nova filial do Steve e o novo exame que ele fez em mim. Não acredito que ele não vai nos ajudar com o casamento. Eu não o entendo de jeito nenhum. Rose é sua única filha, e ele está cortando nosso oxigênio. O casamento é tão cedo e estou sem dinheiro. Mamãe, eu sei que você tem economizado para o meu apartamento. Não pode pelo menos me ajudar? Não seja mal-humorada. Sim, ainda não posso economizar dinheiro. Mas eu não sabia que o banquete era todo por nossa conta. Steve me surpreende cada vez mais. Mãe, eu o conheço melhor do que você. Na superfície, ele parece ser um cara legal. Ele tem mais insetos na cabeça do que todos os seus funcionários juntos. Me ajude. Pelo menos 1 milhão. Eu o darei a ele assim que assumir um de seus negócios como genro. Mamãe, eu a amo. Obrigado, você é a melhor. Eu amo você. Tudo bem, Cal. Tomei uma decisão difícil para mim hoje. Você já teve o suficiente de ser um engenheiro. É hora de passar para o próximo nível. A partir de amanhã, você será o diretor interino da minha nova criação, uma fábrica de ração de cereais para gado. Aqui está um pacote de documentos para você analisar. Se você se sair bem, passarei o controle da fábrica para minha filha e aí é com ela. Esse será o início dos negócios de sua família? Já calculei todos os riscos e concluí que a lucratividade do empreendimento é de 100%. Já temos os primeiros clientes, grandes propriedades de gado e várias fazendas grandes e estáveis. Comece a fazer suas tarefas e eu estarei sempre à sua disposição. Eu o ajudarei com conselhos e posso lhe dar um chute no traseiro. Concluiu Steve de forma mais amigável, entregando a Carl o pacote de documentos. A propósito, quando é o casamento? Por que você continua arrastando isso? Ou você ainda não economizou? O verão está passando, e as datas continuam sendo adiadas e adiadas. Rose também não está falando. Está tentando me deixar sem netos? Nas primeiras semanas como diretor da empresa, Cal vivia apenas no trabalho. Rose tentou não incomodá-lo. Ela trabalhava e passava todos os fins de semana na casa de campo. Ela até aprendeu a tricotar. A vizinha de Lizzie estranhamente a evitava, como se estivesse ofendida com alguma coisa. E mesmo quando Rose a cumprimentava por cima da cerca, ela respondia secamente e corria direto para dentro de casa. Seu namorado, Jonathan, Rose não viu de jeito nenhum. Ele deve tê-la deixado, por isso ela está deprimida, pensou Rose, e não se incomodou em perguntar. Se quisesse, ela lhe contaria. No final de agosto, quando chegou ao chalé para mais um fim de semana, Rose decidiu fazer uma faxina geral na casa. Ela recolheu as cortinas empoeiradas das janelas, lavou as janelas e as portas, e quando estava tirando a poeira debaixo da cama grande no quarto, encontrou um pequeno pingente de ouro com um pequeno escorpião em um círculo na forma da letra O. Eu já tinha visto um pingente como esse em algum lugar, mas onde ou em quem? Rose se sentou na cadeira de balanço e pensou sobre o assunto, lembrando-se de onde e em que circunstâncias ela poderia ter visto tal peça de joalheria. É claro, era o pingente de sua vizinha Lizzie, por isso a letra O na base do pingente, e o aniversário dela era no início de novembro, por isso o escorpião. Rose pegou o achado e, sem pensar duas vezes, saiu correndo para animar a vizinha. Lizzie, veja o que eu encontrei na minha casa!
Rose gritou da porta da casa de Lizzie. Lizzie estava falando com alguém ao telefone, mas afastou a mão do ouvido e parou de falar. Não lhe ensinaram a bater na porta? Perguntou ela de maneira hostil, com todo o seu olhar, dizendo que Rose havia aparecido em sua casa em um momento muito inoportuno. Olga, o que está fazendo? Sou eu. Você também sempre bateu à minha porta. Que segredos podem existir entre nós? Nós crescemos juntas, você me ensinou a usar maquiagem e foi a primeira a me contar sobre todos os seus casos. E quando me apaixonei pelo Carl, contei a você primeiro. O que há de errado conosco? Você está com algum tipo de problema? E por que não estou vendo o Jonathan? Vocês dois terminaram? Não se sinta mal, ele não inspirava confiança em mim. Encontrei seu colar embaixo da cama. Você deve tê-lo deixado cair no verão passado, quando tomamos vinho quente em minha casa e você adormeceu bêbado. Foi um bom momento. E eu vou me casar com Carl em um mês. Finalmente conseguimos economizar. Papai disse que nos deu a chance de ganharmos por nós mesmos. Bem, você conhece meu pai e seus testes de autossuficiência. A propósito, você está convidada para o casamento e a despedida de solteira, que também será no chalé. Aqui está o seu pingente e não faça beicinho. Eu ainda a amo como uma irmã mais velha. Com essas palavras, Rose girou sobre os calcanhares e saiu da casa. Os preparativos para a recepção do casamento estavam tomando muito tempo. Depois do trabalho, Rose correu para as lojas, salões de noivas, restaurantes e confeitarias. Ela chegou em casa tarde da noite e caiu na cama. Ela tentou não envolver Carl em toda essa confusão. Ele é o diretor agora. Ele tem uma boca cheia de preocupações, pensou ela, e assumiu todos os encargos completamente sozinha. Juntas, elas compraram apenas alianças de casamento, Carl, e encomendaram um bolo de casamento. 2 dias antes do casamento, planejaram uma festa de despedida de solteira na Dasha. Estávamos em meados de setembro, o verão indiano estava em pleno andamento. O tempo estava ensolarado e quente. No jardim, ainda havia maçãs tardias penduradas nas macieiras, e os espinheiros começavam a se desintegrar. Os amigos mais próximos foram convidados para a despedida de solteira. 2 colegas de classe, um colega de classe, um primo do lado do meu pai, vizinhos gêmeos na casa da cidade e Lizzie, uma vizinha na Dasha. No último momento, Lizzie ligou e, alegando problemas de saúde e pedindo desculpas, disse que não poderia ir. Rose não gostou do humor dela e do relacionamento entre as duas, mas não queria estragar seu humor antes do casamento e não se importou com o fato de Lizzie não estar presente na despedida de solteira. O evento tinha sido divertido. Começou com danças e músicas de violão, e por volta das 8 horas da noite, os amigos começaram a ir para casa. Rose, venha para a cidade conosco, sugeriram as vizinhas gêmeas que tinham vindo em seu próprio carro. Não. Provavelmente passarei a noite na casa de campo. Tenho que limpar e fechar o chalé para o inverno. Depois do casamento, faremos uma viagem e só voltaremos em meados de outubro. Não teremos tempo para a casa de campo. Portanto, obrigado por terem vindo. Rose agradeceu a todos e, depois de se despedir dos convidados, começou a limpar. Ela limpou até quase 10 horas da noite. Ela estava cansada e adormeceu no corredor, em um sofá macio, coberta com um cobertor quente. Ela foi acordada por uma estranha comoção na porta da frente. Ela se levantou rapidamente e olhou pela janela. Não havia ninguém na porta. Provavelmente gatos ou pássaros, pensou a garota e decidiu ir para o quarto dormir. A chave fez barulho no buraco da fechadura. Rose se sentiu como se tivesse sido molhada com água de uma concha. Com o susto, ela não conseguiu nem gritar, mas apenas se lembrou de quem mais tinha a chave do chalé. Papai tem uma e Carl tem uma. Ninguém mais tem. Papai ligou por volta das 6 horas da noite,
dizendo que não iria ao chalé. Carl vai dar uma festa de despedida de solteiro hoje e já estava bêbado por volta das 9. Não, ele não. Ele sempre é atraído pelo sono depois desses eventos. Rose instintivamente pegou o telefone e começou a discar o número do pai. Pai, alguém está tentando abrir a porta da frente com a chave. É o senhor? Pai, venha até aqui. Estou com muito medo. A porta foi destrancada e da porta do quarto, Rose viu a silhueta de um gnomo, um anão, uma criança. Ele entrou no quarto com um passo confiante, como se já tivesse estado aqui muitas vezes antes. Primeiro, sem acender a luz, ele foi até a cozinha e olhou para a geladeira. Sob a luz da geladeira aberta, Rose viu um menino de cerca de 7 ou 8 anos. Ele pegou 2 fatias de salsicha das sobras do banquete, um bolo e colocou suco em um copo. Em seguida, foi até a sala, pegou o controle remoto da TV que estava sobre a mesa e ligou-a no canal em que passavam desenhos animados o dia todo e até mesmo à noite. Ele se sentou no sofá, onde Rose tinha acabado de dormir, comendo o suco que tinha tirado da geladeira. A garota, percebendo que não corria perigo, saiu de seu esconderijo atrás da porta do quarto. Seu ladrão imundo, disse ela em voz alta. O menino ficou tão assustado que deixou cair o copo de suco de sua mão, que caiu no chão e se quebrou. O suco se espalhou pelo chão escuro. O creme do bolo, que o garoto estava segurando na mão, também caiu no chão. O menino rugiu alto, seja por causa do susto ou pelo fato de seu humilde jantar ter sido interrompido de forma tão traiçoeira. Papai, não voe como um coelho. Está tudo bem? Não estou correndo perigo. Há uma criança em casa. Está me perguntando? Como posso saber de quem é? Sim, ele tinha uma chave da casa, e é óbvio que ele é um visitante regular. Sim, porque ele sabe onde estão as coisas e onde elas estão, ele é muito bom em encontrar o caminho pela casa. Não sei o nome dele. Até agora, ele só está chorando e não sei como acalmá-lo. Durante a ligação telefônica, bateram na porta e um senhor idoso com um porrete apareceu na soleira da porta. Boa noite para você, moça. Aqui está ele de novo. Não tenha medo. Este é meu neto, Mike. Ele é inofensivo, só é estúpido. A culpa é minha. Eu não o vigiei novamente. Foi quando Steve entrou na casa com uma chave inglesa na mão. Filha, você está bem? Quem é você? O que está fazendo aqui à noite? Ah, cara, é você. Esta é sua casa. Houve uma pausa verbal. Steve reconheceu imediatamente o velho que havia lhe vendido a casa há 6 anos. E este é seu neto já adulto? O que está ensinando a ele? A roubar pessoas honestas entrando furtivamente em suas casas à noite? Não, não estou. O senhor entendeu tudo errado. É aquela maldita chave. Eu queria jogá-la fora, mas não consegui. E o velho, como já havia feito 6 anos atrás, chorou, colocando as mãos pesadas no bico e abaixando a cabeça. Guardei a chave da casa como uma lembrança de meu ninho ancestral. Nasci nesta casa, aqui meus pais morreram, aqui me apaixonei e aqui experimentei a grande felicidade da paternidade. Aqui enterrei minha esposa e peguei meu neto nos braços, depois de perder meu genro em algum lugar no norte do país. Minha filha morreu em outra casa. Ele guardou a chave como uma lembrança calorosa dos anos de felicidade nessa casa. A filha nunca se recuperou da maldita doença. Mike tinha 5 anos de idade. Eu era sua única família. Ele é um garoto inteligente e me pergunta tudo. Ele me perguntou sobre a chave pendurada na porta e eu lhe contei tudo. E uma vez, na primavera, estávamos caminhando com ele e viemos até aqui e eu lhe mostrei minha casa. Acordei durante a noite e o garoto havia desaparecido. Fui para o pátio, para o rio, gritando e chorando, mas ele estava correndo da estrada para casa. Vovô, não chore. Eu fui para minha casa. Lá é lindo. Eu lhe bati muito. Ele não voltou por um longo tempo, escondi a chave.
Ele me disse que ia vê-la durante o dia. Nos fins de semana, uma linda garota mora lá, disse ele. Ela faz geleia de frutas silvestres e planta flores. Então ela vai embora e ele encontra a chave e depois do fim de semana, ele volta para a casa, pega um pedaço saboroso da geladeira, come a geleia de uma tigela. E se ele bebe alguma coisa, ele sempre limpa a louça. E então nosso aparelho de TV queimou, então ele começou a assistir desenhos animados quase todos os dias. E hoje, eu acordei, o menino tinha saído de novo e já era noite. Não consigo acompanhá-lo. Estou ficando velho, mas ele é minha única alegria. Não me importo se você me matar. O velho terminou sua história e começou a levar o menino para casa. O conflito havia terminado, Rose se acalmou e ofereceu ao menino a possibilidade de ir à casa a qualquer momento, comer algo da geladeira e assistir a seus desenhos animados favoritos. Na verdade, Mike, vou preparar um quarto para você. Se quiser, você pode ficar acordado a noite toda e assistir a todos os desenhos animados que quiser. Vou avisar os vizinhos para não correrem com você, sugeriu Rose, o que provocou a alegria do menino e um sorriso caloroso e agradecido no rosto do avô. O dia do casamento tinha sido uma bagunça desde a manhã. O tempo estava sombrio e ventoso e à noite havia a promessa de chuva. Rose não estava satisfeita com seu cabelo e o véu não estava preso em seu cabelo. Durante os frenéticos preparativos para o casamento, a moça perdeu peso e o vestido ficou um pouco grande. Ninguém percebeu, mas Rose ficou nervosa e quase chorou quando seu pai a chamou de boneca ao vê-la com o vestido de noiva. Sim, uma boneca, com um penteado idiota, um véu e um vestido 2 números maior do que o normal. Odeio todos esses casamentos idiotas, os trajes, os penteados e as multidões de convidados com seus parabéns. Como seria bom apenas assinar no cartório e sentar em casa com as pessoas mais próximas, ou até mesmo ir para o campo, para que ninguém visse. Quase chorando, Rose disse, ajeitando a bainha desalinhada de seu vestido de noiva. E tive um sonho ruim hoje. Era como se eu estivesse caminhando pelo corredor, não com meu vestido de noiva, mas com um vestido sujo e maltrapilho, e todos os convidados estavam rindo e apontando o dedo para mim. E Carl não me reconheceu e começou a rir, dizendo: "Que tipo de espantalho está tentando se tornar minha noiva? Pai, não me sinto em paz. É como se algo ou alguém estivesse tentando me impedir de tomar uma atitude precipitada. Você acredita em premonições? Não ria. Estou falando sério. Lembra que você disse que sua avó era uma bruxa e podia prever muitas coisas e interpretar sonhos? E se eu também for?" Perguntou Rose com tristeza, abraçando-se ao pai como se precisasse da proteção e do apoio dele agora. "Isso é tudo bobagem, filha. É só que o mau tempo a perturbou e seu cabelo está lindo, seu véu e seu vestido. Mas o seu Carl não vai reconhecê-la hoje porque você parece uma rainha e não há ninguém no mundo inteiro mais bonita do que a minha menina." Steve tentou tranquilizar a filha com carinho. Ao contrário de todas as premonições de Rose, o casamento foi divertido e sem incidentes. Choveu à noite, mas ninguém se importou. Os convidados beberão, festejarão, dançarão, participarão de concursos organizados pelo mestre de cerimônias e todos os temores de Rose foram esquecidos como um sonho ruim. Bem, filha, onde estão seus medos agora? Ficaram na vida passada? Riu o pai dançando com a filha, tocando a dança da noiva. Caros convidados e recém-casados, Steve se levantou da mesa e começou. Por favor, prestem atenção por um momento. Tenho uma mensagem para os jovens. Não quero falar muito, pois tudo já foi dito. Tenho apenas uma filha e somente ela receberá um dia tudo o que economizei e construí. Mas ninguém cancela presentes. Meu genro também é um cara bom
inteligente e eficiente. Ele dá conta de todas as tarefas, então entrego a nova fábrica e a antiga fábrica de açúcar para a nova família. Trabalhar, multiplicar, expandir o trabalho de minha vida. E eu estou cansado. Vou ficar observando de fora. E você, minha filha? Não acho que deva se envolver em negócios. Uma mulher deve manter um lar, dar à luz filhos e esperar seu marido no trabalho. Essa é a coisa certa a fazer. Os convidados aplaudiram e Cal quase perdeu a língua com a riqueza que caiu sobre ele. Durante o primeiro meio minuto, ele ficou em silêncio, segurando constantemente a cabeça e bebendo água mineral com a boca seca. Obrigado, papai. Não me importo de ficar em casa esperando meu marido chegar do trabalho. Marido, você consegue se virar sem mim? Perguntou Rose, brincando com Cal. E eu não tenho opção. Vou trabalhar, já que meu sogro favorito me deu essa confiança. Para ser sincero, ainda estou em choque e não consigo pensar racionalmente. Obrigado, não vou decepcioná-lo. Com essas palavras, sogro e genro se abraçaram como pai e genro. A mãe de Carl se levantou e enxugou as lágrimas de felicidade. Ela não poderia ter imaginado uma vida melhor para seu filho. Um dia depois, eles partiram em sua viagem de núpcias. Sabe, Rose, você é o meu bilhete da sorte. Não pense que estou com você por dinheiro e ganho pessoal. Você verá que sou totalmente digno da confiança de seu pai. Tenho tantas ideias em minha cabeça agora que parece que ela vai explodir. O principal é que você me dê uma retaguarda confiável, para que, quando eu voltar para casa, depois do trabalho, saiba que sou bem-vindo e amado. Meu Deus, como estou feliz! Exclamou Cal com entusiasmo enquanto sobrevoavam o mar e olhavam para a ilha que se tornaria seu paraíso terrestre nos próximos 15 dias. Eu realmente não quero me levantar e ir trabalhar todos os dias. Na verdade, sonho em me mudar para o campo. Lá é tão bonito. Não é pior do que neste paraíso mediterrâneo. No verão, plantarei flores e colherei frutas do campo. E, no inverno, tricotarei camisolas e meias quentinhas para você. E também quero ter filhos. Como sou a única da família, às vezes me sentia sozinha em uma casa grande. E teremos muitos filhos. E eu serei uma mamãe e tanto. Rose compartilhou seus sonhos antes que a aeromoça anunciasse o pouso e pedisse que ela colocasse os cintos de segurança. As 2 semanas na Costa Azul passaram rapidamente. Steve ligava todos os dias e a lembrava de que queria ter netos e sair de férias mais cedo, confiando seu império aos jovens. Rose e Carl riram e prometeram trabalhar duro para realizar o sonho de procriação do pai, especialmente porque o ambiente era muito propício para isso. Mas o dia da partida para a terra natal havia chegado. As malas foram feitas, as lembranças e os presentes foram cuidadosamente embalados. Estranhamente, seu pai não ligou pela manhã, como de costume, nem antes da partida. Rose ficou desconfiada e decidiu ligar ela mesma. Não houve resposta, e foi somente na 3ª vez que Rose ouviu uma voz angustiada. Sim, querida. O papai está ao telefone. Papai, o que há de errado? Não estou gostando do som de sua voz. Perguntou Rose, preocupada. Minhas articulações estão todas torcidas, outono, chuva e irritação. Hoje mal consegui ficar de pé. Não pude nem ir trabalhar, meus joelhos estavam tão inchados que tive que usar muletas. Venha, vamos para casa. Preciso descansar. Deixe seu Carl trabalhar agora e acho que já cumpri minha pena. Steve chiou mais um pouco ao telefone e depois desligou. Rose se sentiu desconfortável. Seu pai sempre fora tão ágil e inquieto, mas agora ele havia desistido. Ele está ficando mais velho e os anos estão cobrando seu preço. Qual é o seu humor? O outono é sempre o auge de todos os seus males. Quando ele estiver curado, ele tomará as rédeas de mim novamente.
Você conhece seu pai? Ele é uma verdadeira força de vontade. Mas Rose estava seriamente preocupada com a saúde da pessoa mais próxima a ela. Quando chegarmos em casa, eu o levarei para a casa de campo. Lá há ar, nenhum ambiente negativo e completa paz e tranquilidade. Mas primeiro você e eu iremos até lá e colocaremos a casa em ordem. E o papai pode ir ao médico, talvez fazer algum tratamento, disse Rose, um pouco mais calma, e então fechou o zíper da última mala. Papai, estamos em casa! Ela gritou quando entrou em casa e jogou a bolsa na prateleira do corredor. Carl estava do lado de fora, pagando no motorista do táxi e trazendo as malas para a varanda. Não houve resposta. Papai não estava em casa. Onde diabos ele estava? Ontem mesmo ele não conseguia sair da cama e hoje provavelmente está trabalhando de novo, dando ordens a torto e a direito, murmurou Rose enquanto discava o número do pai. Sim, gatinha. Não no trabalho. Estou no hospital. Eu estava tão perturbada que tive que chamar uma ambulância e agora estou no hospital. Não preciso de nada, tenho tudo aqui. Descansei um pouco depois de seu voo e venha me ver amanhã. Não se preocupe com isso. É a baixa temporada. Sempre foi um pouco perturbadora. Diga ao Carl para trazer os documentos de todos os objetos para o meu hospital. Eu os darei a ele. Steve pediu de uma forma mais positiva. Então, Carl, vamos descansar por algumas horas e depois iremos para a casa de campo. Papai me pediu para levar todos os documentos para o hospital amanhã. Você levará as malas. Vamos arrumar a casa de campo. Precisamos verificar o aquecimento, pois logo estará frio e papai precisa de calor. Oh, há tanta coisa para fazer, disse a menina, jogando as coisas nos armários depois da viagem. Elas chegaram ao chalé quando começou a escurecer. Rose, tem uma luz acesa? Será que o papai deixou acesa? Ou alguém entrou? Carl estava cauteloso e até estacionou o carro atrás da cerca para não assustar nenhum visitante inesperado. Não, papai nunca deixaria as luzes acesas. Você sabe como ele é frugal e meticuloso em relação a isso. Vamos descobrir, disse ela com confiança e entrou primeiro. Jesus, Mike, você nos assustou. Eu tinha esquecido que você vinha aqui às vezes. Meu marido e eu achamos que os ladrões tinham entrado, disse Rose calmamente e colocou o braço em volta dos ombros do menino. Rose, por favor, me explique quem é esse garoto e o que ele está fazendo aqui quando os donos não estão? Carl estava preocupado com a situação. Tia Rose, eu conheço esse tio. Já o vi aqui algumas vezes, mas não com a senhora, e sim com outra mulher. Acho que era sua vizinha, Lizzie. Eu os vi entrando na casa e saindo cerca de 2 horas depois. Sentei-me na varanda e fiquei observando o tempo todo. Eles estavam rindo como se conhecessem muito bem. Não estou mentindo. E uma vez esse tio até passou a noite aqui e trouxe muita comida com ele. Havia música tocando na casa e eu podia ouvir a voz de uma mulher, disse Mike confiante sobre suas observações da casa. Rose não conseguia encontrar nada para dizer. Ela não queria confrontar o marido na frente do menino, mas algo em sua alma estava se rompendo. Lembrou-se do pingente que havia encontrado embaixo da cama, da relutância de Licey em ir à festa de despedida de solteira e ao casamento, de sua atitude fria e suspeitamente distante em relação a Rose nos últimos tempos. Baby, você não poderia estar enganada? Talvez não fosse esse tio, mas outra pessoa? A garota tentou descobrir, enquanto Carl, vermelho pela quase revelação, procurava palavras de justificativa. Tenho boa visão, e seu vizinho, após a saída de seu tio, entrou na casa novamente para limpar, e eu estava na casa naquele momento, escondido no armário. Carl, conversaremos mais tarde. Não tente me tirar o pó e inventar desculpas agora, disse Rose com firmeza. Por que você confia em um garoto que conhece há uma semana? E quem é o vagabundo que você tem aqui? E por que sou a última a saber disso? Carl
ficou indignado e até tentou empurrar o garoto para fora da sala. Não se atreva! Ele não é um sem-teto, mas o neto do antigo proprietário desta casa, um homem honrado e respeitável, e eu não tenho que responder a você pelas minhas decisões sobre minha propriedade. Por enquanto, papai e eu somos os proprietários deste chalé. O que você tem feito aqui enquanto estivemos fora ainda é uma questão em aberto. Mike, você pode ir para casa agora. O tio Carlu e eu precisamos arrumar a casa de campo. Meu pai está doente e quero que ele fique aqui por um tempo até melhorar, disse ela carinhosamente. Sim, é claro. Tenho de ir à loja de qualquer maneira. Meu avô me pediu para comprar pão e leite. Até logo. Vejo você de novo. Com essas palavras, o menino, pegando a bolsa que estava na soleira da porta, correu para a rua e foi em direção a uma pequena loja perto da ferrovia. Não tire conclusões precipitadas, Carl começou a explicar a situação ridícula. Sim, eu estive na casa de campo algumas vezes sem você. Lizzie não teve nada a ver com isso. É que o Jonathan a deixou naquele dia e ela estava um pouco fora de si. Estou aqui para tirar as medidas das janelas da varanda. Você sabe, você me pediu, e eu tinha algum tempo livre em minhas mãos. Então, a Lizzie apareceu quando viu o carro. Ela pensou que você estaria aqui para chorar sobre sua vida difícil e a traição de Jonathan. Ela estava um pouco bêbada e não consegui tirá-la de lá. Ela ficou por perto enquanto eu fazia meu trabalho. Dizendo-me como você tinha sorte em me ter, que eu era um homem de verdade e não o gigolô dela, Jonathan. O que eu deveria fazer? Chutá-la para fora? Tudo bem. E na segunda vez, quem era a senhora que queria chorar em seu ombro novamente, mas com lanches e música? Perguntou Rose, verificando todos os cômodos da casa para ver se havia outro bebê chorão. Não havia nenhuma senhora. Eu vim para o chalé sozinho quando você me fez perceber que eu estava pagando pelo casamento e eu não tinha dinheiro nenhum. Fiquei chateado. Comprei um pouco de vinho e comida e vim para cá. Tomei um drink e liguei a TV, onde estava passando um musical. Foi de lá que veio a música e as risadas das mulheres. Adormeci e dormi até de manhã. Lembra que você me ligou várias vezes e eu não atendi? De manhã, depois de ver muitas chamadas perdidas, corri para a cidade e pedi a Lizzie que limpasse a casa e até lhe dei dinheiro para isso e deixei a chave do chalé. Ela provavelmente ainda a tem. Deveríamos recuperá-la. As desculpas de Carl pareciam tão convincentes que Rose não conseguiu nem mesmo investigar sua história perfeitamente coerente. Tudo bem, não vou me aprofundar na questão da Lizzie, das chaves e do riso das mulheres. Não vou me divorciar por causa da história e das especulações do rapaz. E ele é muito jovem, e você não me deu nenhum motivo para ter ciúmes. E não posso suspeitar de nada de errado só pelo que as outras pessoas dizem. Vamos fingir que essa conversa nunca aconteceu e começar a limpar a casa de campo. De manhã, Rose e Carl foram ao hospital para ver o pai dela. A garota ainda estava deprimida após a conversa com o marido ontem e ainda tinha algumas dúvidas, mas não queria mostrar ao pai que estava preocupada com alguma coisa. Pelo contrário, ela respirou fundo e colocou um leve sorriso no rosto antes de entrar no quarto. A visão que se abriu para seus olhos foi horrível. Seu pai estava deitado na cama, pálido e quieto, nem um pouco parecido com o que era em sua vida normal. Jesus, papai, o que há de errado com você? Você me disse ontem que não era nada. E o que estou vendo? A garota se ressentiu com a avaliação falsa de Steve sobre sua condição. Não seja uma garota magoada. Sim, eu menti um pouco, mas tudo tem solução. Estou com um pouco de gota. Ainda não descobri o que é, mas não é fatal. Você precisa de uma dieta e medicação especiais, disse o paciente com um sorriso exausto e tentou se sentar na cama. Ele fez isso mal e até mesmo Carl, que tentou ajudá-lo a se sentar, rejeitou todas as tentativas. Não, é melhor você se deitar, Steve.
Ah, papai, deitado, você parece mais um homem-meritu, mas sentado você é um desastre. O genro tentou brincar de forma ineficaz, mas parou quando viu o lahar de desaproveitação da esposa. Bem, faça piadas para mim aqui. Vou ver como você vai lidar com todo o meu trabalho e em quantos dias você vai desistir e vir correndo pedir ajuda. Steve respondeu, de má vontade, à piada ridícula de seu genro. Eu não vou. Vamos fazer uma aposta. Vou começar a trabalhar amanhã e você vai se curar aqui. E então poderá ir para a casa de campo. Rose cuidará de você e, em alguns meses, eu lhe trarei um relatório completo. Isso é o que veremos. A propósito, aqui está toda a papelada sobre a transferência de todos os negócios e ativos da empresa. Carl entregou a Steve 3 pastas de documentos. Fique com eles. Eu os assinarei mais tarde. Não consigo nem dobrar meus dedos sem uma injeção. Agora minha irmã vai me injetar uma dose de alguma porcaria e eu vou pular como um antílope. Você não acredita em mim? Bem, não acredite em mim, disse Steve com fingida ofensa e colocou as pastas com documentos na mesa de cabeceira. Volte amanhã. Tudo será assinado e reconhecido em cartório. Nesse meio tempo, vá embora. Estou cansado de suas conversas e piadas. Steve resmungou e até fechou os olhos. Não gosto do estado de papai. Vamos conversar com o médico. Posso dar a ele algum dinheiro ou conseguir alguns medicamentos caros? Rose sugeriu e correu para o quarto do residente. Bem, o que posso lhe dizer é uma situação séria. Diagnostiquei seu pai há cerca de 5 anos e implorei a ele em lágrimas que fosse tratado no hospital pelo menos 2 vezes por ano. E o que ele fez? Ele só foi me ver 2 vezes em todos esses anos, e isso foi para que eu lhe prescrevesse analgésicos fortes. Ele quebra sua dieta. Posso ver, pelas análises, não se exercita, não dorme o suficiente, trabalha muito, não vai à fisioterapia. Bem, pelo menos você pode influenciar, ou ele se sentará e não se levantará mais. E é bom que ele simplesmente se sente, mas ele pode até ficar doente. Isso não é uma piada. Advertiu-a o médico assistente com severidade e ansiedade, e entregou a Rose uma lista de medicamentos que não havia no hospital, mas que poderiam ajudar Steve pelo menos um pouco no início. 5 anos. Eu não sabia de nada. E ele ficou em silêncio. Ele comeu seu purê de legumes e mentiu que era para perder peso, pois tinha medo de engordar. Eu me perguntava se ele teria arranjado uma mulher para manter a forma, mas era mais sério do que isso. Rose estava apavorada, seu coração estava apertado por causa do pai. Como era possível seu pai, uma rocha inquebrantável, um apoio e agora um inválido quase indefeso? Steve só recebeu alta 1 mês depois. Carl estava fazendo um bom trabalho ao administrar um enorme império de negócios, mas somente graças à ajuda de sua esposa. Rose passava horas ao telefone, ligando para clientes, reunindo-se com investidores, elaborando documentos para entregas. Ao mesmo tempo, ela ainda cuidava de toda a casa, cozinhando, lavando e tinha tempo para visitar o pai no hospital. No dia da alta, Steve foi direto do hospital para o escritório principal para se familiarizar com os negócios da empresa. Não importava o quanto ele tentasse encontrar falhas no trabalho de seu genro e de sua filha, mas as falhas, praticamente, não eram encontradas. Os negócios em todas as direções eram excelentes, sem sobreposições e reclamações dos clientes. Os negócios funcionavam como um relógio suíço. Bem, genro, respeito. E eu, para ser sincero, ao lhe dar todos os direitos de gerenciamento, duvidei muito do resultado. É hora de se aposentar, o negócio está em boas mãos. Tenho pessoas de confiança em minha empresa que trabalham há anos. Pode contar com elas não decepcioná-lo. De jeito nenhum. Sei que a velha guarda tem muita experiência, mas preciso de alguém com uma maneira moderna de pensar. E sinto muito, mas quero demitir alguns de sua antiga equipe.
Eles não estão mais à altura da tarefa. Eles não são bons com computadores, são da velha guarda e isso está atrasando os negócios. Darei a eles um bom pacote de indenização e, em seu lugar, contratarei funcionários jovens e promissores. Já que você me deu suas responsabilidades, quero usar seus direitos. Isso está fora de questão. Cal foi tão inflexível que Steve nem se atreveu a contestar. Tudo bem, eu farei isso. Uma condição: você mantém uma pessoa que eu não posso demitir. Ele está presente desde o início do meu negócio e, mesmo que não seja mais capaz de lidar com suas tarefas agora, deixe-o trabalhar. Você não pode demiti-lo. Ele está no setor de compras. Sua família morreu em um acidente há 2 anos e seu emprego é tudo o que lhe resta. Se tirarmos o trabalho que amamos, estaremos enterrando o homem, pediu Steve, gentilmente. Não tem problema. Eu também tenho um coração. Deixe-o trabalhar. Ele parece estar se saindo bem. Nós o ensinaremos um pouco de equipamento de escritório e o deixaremos trabalhar. Mas apenas um dele, não peça mais. Os cortes serão significativos e permanentes. Sei que você receberá ligações de funcionários antigos reclamando, mas não atenda o telefone nem o desligue. Ouça, por que você e Rosie não vão para a casa de campo por um tempo? Ela precisa descansar e você precisa de um pouco de ar fresco. Eu irei lá toda semana e lhe darei notícias. Entenda, Steve. É necessário elevar o negócio a um novo patamar. Sem novas tendências, ele simplesmente se tornará obsoleto e apodrecerá. Carl tentou convencer o sogro, trazendo novos argumentos que justificassem suas medidas impopulares. Faça o que você achar melhor. Perdi a paciência. Estou sentado aqui e não sei o que estou fazendo. É a medicação, eu acho, e a idade. Vou levar minha filha para a casa de campo. Minha saúde não está muito boa. Não vou contar nada a Rose, não quero aborrecê-la. Talvez um pouco de ar fresco e descanso me façam bem, embora eu não acredite mais nisso. Certo, tenho procedimentos. Ao trabalho. Amanhã iremos para o campo. Hoje é o último tratamento que o médico pediu. E você deve voltar todo fim de semana e relatar seu trabalho. E não pode deixar sua esposa sozinha por muito tempo. Fique bem. Com essas palavras, Steve deixou o escritório e, mancando das 2 pernas, cambaleou até a saída. Pai, eu entendo que sua saúde é importante, mas vamos chamar uma enfermeira. Não posso deixar a empresa e meu marido agora, quando tanta coisa está em jogo. Rose se ressentiu da decisão do pai de se mudar para a casa de campo com ela. Você é minha única filha, e quero que seja você quem cuide de mim nos meus piores dias. E Carl pode lidar com isso, e não vai demorar muito, apenas alguns meses, e eu a deixarei ir na véspera do ano novo. Mas neste momento, preciso de seu apoio. Também sou contra o fato de uma mulher se envolver em negócios. Ela deve ter filhos, cuidar da casa e fazer tortas. Se vocês 2 forem trabalhar, será a ruína da família mais forte. Essa é a minha decisão, e você não pode me contrariar, disse Steve ao dizer isso. No início de novembro, a neve caiu, escondendo toda a sujeira e a inquietação da cidade e de seus arredores. Quando começou a nevar, Rose e Steve foram para seu canto tranquilo e aconchegante à beira do lago. Nos primeiros dias, Rose sentiu falta de seu apartamento na cidade, de seu marido e de seu trabalho. Mas, no fim de semana, Carl chegou, trazendo muitos presentes e coisas para preparar a vida no campo. Steve não estava se sentindo bem, muitas vezes resmungando de forma inadequada, comendo mal e reclamando constantemente de dores nas articulações e nas costas. A medicação não estava ajudando muito, mas Carl havia trazido um remédio estrangeiro que fazia Steve dormir bem e reclamar menos. Bem, graças a Deus, papai está dormindo bem à noite. Eu costumava ficar tão cansada e sem dormir com ele. Obrigada, Carl. Rose agradeceu a ele quando estávamos sozinhos no quarto.
Sinto muito que você tenha que suportar todas as reclamações e queixas dele sozinha. Mas veja, eu tenho trabalho. Não posso dar carona ao seu pai, como prometi. É difícil para mim também. Há uma rotatividade total de funcionários nas empresas. As pessoas estão insatisfeitas, fazem reclamações para várias autoridades. Sou atormentado por inspeções e não posso fazer outra coisa. Estou pagando salários atrasados a todas as pessoas que demiti, o que é uma quantia enorme de dinheiro. Você se certifica de que seu pai não liga o telefone? Ele não precisa desse tipo de agitação no momento. Ele nem chega perto do telefone. Ele o guardou. Ele não está se saindo muito bem. Você não consegue levá-lo para fora. Ele está sempre choramingando e assistindo às notícias na TV. Ele está discutindo com os apresentadores, começou a assistir a novelas bobas. Será que isso é realmente o fim? Não achei que sua doença o tiraria de ação tão rapidamente. Embora. 5 anos, disse o médico. 5 anos em que ele não queria se curar, e este é o resultado. Carl, você deveria vir aqui com mais frequência. Sinto sua falta. Vou enlouquecer aqui antes da véspera de Ano Novo. Lamentou Rose, aconchegando-se ao marido. Durante todo o mês de novembro, Carl visitou regularmente a esposa e o sogro na casa de campo. Ele os mimou com várias guloseimas. Rose trouxe vários materiais para bordar e sua vida se tornou mais interessante e rica. No primeiro fim de semana de dezembro, seu marido não foi ao chalé devido à correria do dia a dia. Rose ficou muito chateada com esse fato. Ela sentia falta do marido e, com ele, pelo menos por um tempo, se distraía dos eternos e monótonos murmúrios e da insatisfação de seu pai. Carl, eu não peço muito de você. Não é mais do que 1h30 até a vila. Sei que você está cansado do trabalho, mas pode descansar aqui. Não o sobrecarrego com tarefas domésticas. Você nem sequer fala muito com seu pai? Se você não vir no próximo fim de semana, eu mesmo irei. Ao mesmo tempo, irei ao escritório e verei que tipo de coisas existem que não permitem que você vá até sua família, como disse a mulher ao marido pelo telefone e desligou. No domingo à noite, baterá à porta da casa à beira do lago. Quem está aí? Rose respondeu, com cautela, demorando a abrir a porta. Ninguém veio até a casa a essa hora tardia. Rose, abra. Rose ouviu a voz de seu pai, um colega e amigo da família que havia perdido a família há 2 anos. Jack, que surpresa! O que está fazendo aqui? E como nos encontrou? Perguntou a garota, com evidente alegria em sua voz, deixando o convidado entrar na casa. Olá, filha. Ele sempre chamava Rose de sua filha. Ela tinha a mesma idade de sua filha morta. Uma grande necessidade me trouxe até aqui. Você e o Steve aqui não sabem o que está acontecendo na empresa. Você poderia ter deixado um endereço ou ter me ligado quando chegou. O telefone do Steve está desligado e você mudou de número ou não consegue falar aqui. Não consigo entrar em contato. Pedi seu número de telefone ao meu marido, mas ele não quer me dar, o desgraçado. Jack estava indignado, tirando o paletó e os sapatos. Por que você chamou meu marido de um nome tão cruel? Perguntou a mulher. Um péssimo homem é um péssimo homem, não importa como você o chame. E essa foi uma maneira suave de dizer isso. Respondeu o amigo de seu pai, em voz alta e com ressentimento na voz, e se sentou à mesa. Onde está Steve? Tenho uma conversa séria com ele. O que há de errado? Ele está dormindo. Ele está dormindo desde as 8 horas da noite, está tomando os comprimidos para dormir que Carl trouxe para ele e dorme a noite toda. Não pode ser acordado por uma arma, disse Rose e colocou a chaleira no fogão. Carl trouxe os comprimidos, você diz? Bem, isso faz muito sentido para mim agora. O que aconteceu? Está se referindo às demissões? Carl está recrutando uma nova equipe. Ele e seu pai concordaram com isso. Bem, Jack, todos que começaram a empresa com meu pai no início dos anos 2000 são velhos e não entendem muitas coisas.
Essa empresa precisa ser levada para o próximo nível. Foi isso que seu marido lhe disse. Bom nível. 40 pessoas de 4 filiais foram demitidas, 2 advogados desonestos que já colocaram 2 filiais à venda e um novo secretário conseguiu uma nova secretária. É isso aí. Essa é toda a nova equipe. O Steve assinou alguma coisa da última vez que aquele idiota esteve aqui? O senhor não sabe por que você está aqui. Você deveria cuidar do seu pai e ficar com ele quando ele não está bem. Você sabe que ele assinou o nome do genro? Ele transferiu todos os bens e empresas para si mesmo. É um desastre. Na quinta-feira, ele está vendendo 2 empresas para um gênio do crime local por nada. Que vergonha! Os funcionários das empresas estão amaldiçoando Steve e xingando-o. Eu, como ladrão, entrei sorrateiramente no escritório desse desgraçado e vi os documentos pessoalmente. Também consegui o endereço da casa de campo. Não me dê mais nenhum daqueles comprimidos que seu marido trouxe. Eles fizeram seu pai de bobo e você não dá a mínima. Amanhã iremos à cidade e entraremos com uma ação judicial para declarar inválida a transferência da empresa para outro nome. Mas está tudo registrado em cartório. Ele tem gente dele em toda parte. Precisamos provar que quando ele assinou os documentos, não estava em si, mas sob o efeito de drogas. Ainda podemos provar isso. E leve os comprimidos com você, nós os levaremos para a perícia. Sua casa está uma bagunça, ele está se divertindo muito com sua nova secretária. Ele pegou todos os carros da empresa da gerência e vendeu alguns deles. Disse que precisava de uma nova injeção no negócio. Só que não estou vendo nenhuma nova injeção? Por que está aí parado? Arrume suas coisas. Vamos todos para a cidade amanhã de manhã. Rose quase desmaiou com essas palavras. Ela começou a correr pela casa, juntando freneticamente as coisas do pai e as suas próprias. As lágrimas a sufocavam, e o único pensamento em sua cabeça era: não é verdade, é apenas um sonho ruim. Jack, papai não está bem. Ele não pode ir agora. Vamos fazer isso sem ele. Vamos chamar os paramédicos e trazer o sangue dele e o que mais for necessário. Eu tenho um avô e seu neto para cuidar dele enquanto eu estiver fora. De qualquer forma, ele é inútil agora, não pode resolver nada. Rose implorou. Está bem. É isso que faremos. Não vamos incomodar o velho ainda ou vamos piorar as coisas. Rose não dormiu. O mundo ao seu redor havia desmoronado. Ela chorou um mar de lágrimas e saiu do quarto pela manhã, calma e exteriormente calma. O passo do amor para o ódio foi uma longa noite. Pela manhã, entramos em contato com o antigo proprietário da casa e pedimos a ele que cuidasse de Steve por alguns dias. O velho, embora já estivesse no final da adolescência, concordou. Até mesmo a vizinha de Lizzie, quando viu Rose saindo pela manhã, veio ver o que estava acontecendo e se ela precisava de ajuda. Bem, todos Méria alienados. E agora, o que mudou? Perguntou Rose, a sua antiga amiga, em tom de reprovação. Muitas coisas mudaram. Você é boa, mas seu marido é um canalha. Ele mentiu para você dizendo que eu tinha acabado de voltar. Eu tive um caso com ele antes do seu casamento e você encontrou meu colar debaixo da cama por algum motivo. Tive vergonha de mim mesma na sua frente. Por isso não falei com você. Não fui à festa de despedida de solteiro e não fui ao casamento. Seu marido só tem dinheiro e posição aos olhos dele. Ele é um bastardo, não um ser humano. Por volta das 10 horas da manhã, Steve acordou e, ao ver estranhos em casa, ficou até inchado. Ele não reconheceu Toporkov de jeito nenhum e ficou olhando para o rosto de seu velho amigo por um longo tempo. Jack, você está aí? O que diabos o trouxe aqui? Ele perguntou de forma distante e hostil. Toporkov descreveu-lhe a situação em poucas palavras e ficou simplesmente atônito quando Steve, calmamente e até mesmo com uma leve risada, respondeu-lhe que era tudo bobagem ou ciúme por parte do genro em relação aos sucessos de seu genro.
Jack não conseguiu encontrar nada para dizer. Ele simplesmente se vestiu e saiu pela porta dizendo: "Para o inferno com isso!" Rose saiu correndo atrás dele. "Jack, não fique bravo. Você pode ver que ele não está em si. Lizzie e o vovô Sean vão cuidar dele." "O que está fazendo aqui? Minha filha me deixou e você está feliz em me ver." Steve resmungou para o vovô e Lizzie. "Você é um tolo, meu caro. Sua filha foi resgatar sua riqueza e você a está repreendendo por nada. Eu lhe trouxe algumas ervas para beber em vez de pílulas que seu genro usou para envenená-lo e transformá-lo em um vegetal silencioso. Elas não vão ajudá-la imediatamente, não são drogas. É raiz de valeriana e um talo de azevinho. Agora vou prepará-lo e tomar 3 colheres de sopa 2 vezes ao dia, como uma baioneta. Lizzie, você cuidará disso. E aqui está a pena de abelha. Uma colher de sopa com o estômago vazio. Ela apoiará seu sistema imunológico e aliviará o inchaço das pernas. Em 1 mês, estará de pé novamente. Eu me ofereci para ajudar sua filha, mas ela não gostou, dizendo que os médicos sabem mais. Minha esposa era uma excelente fitoterapeuta. Ela ajudou muitas pessoas a se recuperarem. Eu também sei algumas coisas e ainda tenho suas anotações. Costumávamos coletar ervas juntos, e eu as conheço como a palma da minha mão. Raiz de alcaçuz e peônia para as articulações. Há muito ácido em você. Ele se instala nas articulações e o impede de se mover. Eu mesmo sofri com isso, mas como você vê, vim até você hoje sem um pedaço de pau na neve. O avô continuou listando várias receitas de remédios populares enquanto Steve tomava seu café da manhã. Na hora do almoço, Rose apareceu no escritório principal. Carl ficou surpreso e sem palavras quando viu sua esposa em seu escritório. "Rose, como você está aqui? Trouxe seu pai para o hospital? Ele está pior?" perguntou o marido de forma carinhosa e brincalhona. "Não, querida. Papai está bem. Eu vim para expulsá-lo desta cadeira e da minha vida para sempre. A propósito, já arrastei sua secretária para fora de nossa casa pelos cabelos. A propósito, sabe o que ela estava fazendo lá? Oh, desculpe, você a enviou à nossa casa para pegar os documentos que você esqueceu hoje e ela vestiu um roupão de banho por algum motivo e começou a fazer café na cozinha da nossa casa. Você sempre encontra uma explicação para tudo, não é? Bem, a história de Lizzie está clara, ela confessou, mas o resto, ainda tenho muitas perguntas para você." Rose pressionou o marido, jogando na cara dele os fatos que ele estava escondendo. "Não me interessa se você sabe tudo. Hoje, eu assinei o contrato da última parte da empresa para mim, e você e seu pai, inconstante, estão tão pobres quanto eu estava há 2 anos. Venderei tudo pelo menor preço que puder e deixarei este lugar atrasado para um lugar quente onde não terei de ver suas caras arrogantes. Estou cansado de vocês. Como estou cansado de vocês." Carl quase gritou e sacudiu alguns papéis na cara de Rosie. Ele nem percebeu quando 2 homens entraram no escritório. "Carl, você está preso por fraude econômica e desvio de dinheiro. Vamos entrar." Carl gaguejou e ficou pálido como se tivesse acabado de ser condenado à morte. Ele seguiu silenciosamente os oficiais da lei, sem sequer se virar para sua esposa, que estava na porta do escritório. "Finita la comedy", disse ele ironicamente, e exalou como se tivesse tirado um peso enorme de seus ombros. "Mas como os agentes chegaram tão rápido? Acabamos de chegar do vilarejo, não foi?" Rose se perguntou. "Enviei alguns documentos para a polícia para serem examinados na sexta-feira." Mas não se deixe enganar, a base de evidências é fraca, seu pai mesmo assinou uma renúncia de tudo e será difícil provar o contrário. Talvez o desgraçado já tenha pegado dinheiro de parte da empresa ou outra coisa. Vamos à luta. É uma pena que o Steve ainda pareça uma ameba, teremos que trazê-lo de volta de alguma forma. O julgamento foi marcado para o início de abril.
Durante todo esse tempo, Carl estava sob uma ordem de não saída e morava em um apartamento alugado nos arredores da cidade. Steve se recuperou lentamente dos remédios que seu genro havia lhe dado, e o vovô Sean o tirou da depressão e o colocou de pé com suas ervas e loções. Vovô, o senhor valeu uma fortuna? Repetiu Steve, fazendo exercícios e dobrando as duas pernas livremente na altura dos joelhos, como se tivesse ficado 10 anos mais jovem. Foi o senhor que começou o tratamento. Depois de 1 ano com minhas ervas, nós nos casaremos com você novamente. Riu o vovô Sean. Rose se divorciou de Carl e, no julgamento, ele parecia patético e perdido, respondendo às perguntas do juiz sem levantar a cabeça. Rose olhou para ele e não entendeu como pôde amar esse homem, como não deu ouvidos às dúvidas de seu pai. Carl, ignorando completamente a condição de Steve, esperava que o velho maluco e doente não conseguisse provar que ele não havia entregado voluntariamente o negócio a ele. Carl se preparou cuidadosamente para a defesa, contratando os advogados mais caros com o dinheiro roubado da empresa. No julgamento, ele ficou atônito ao ver Steve em boa saúde e com uma enorme base de evidências que revelava todas as suas maquinações, começando quase desde o primeiro dia de sua gestão do negócio. A batalha legal durou muito tempo e os advogados de Carl ganharam honestamente seus honorários. O juiz não tomou uma decisão até perto do outono. Steve foi totalmente devolvido ao seu negócio e o ex-sogro recebeu uma sentença real com o pagamento de uma indenização multimilionária por danos materiais e morais. Steve não era uma pessoa má e, logo no julgamento, pediu ao juiz que suavizasse a sentença e não desse uma pena real, o que foi lamentado pela mãe de Carl, Wendy. Ela estava presente no julgamento e parecia destruída, arrasada pelo próprio filho. O tribunal considerou o pedido do autor justificado, pois, estando na prisão, Carl dificilmente teria condições de pagar uma indenização. A sentença de Carl foi alterada para uma sentença suspensa. Com a sentença suspensa, Carl foi contratado com relutância e apenas pelos salários mais baixos e por um trabalho físico muito pesado. E foi aqui que Steve mostrou o seu melhor, levando um ex-sogro superficial para seu trabalho como engenheiro comum de manutenção de equipamentos de ventilação, recebendo 50% de seus ganhos para pagar sua dívida com a empresa. Oi, vovô! Como o senhor está? Vejo que seu neto está bem grande. Steve cumprimentou o vovô Sean, seu salvador, que mais uma vez tinha ido a Dasha para visitar a filha, que agora morava lá permanentemente, para não encontrar o ex-marido em uma cidade pequena. Então agora temos uma TV. O que ele tem a ver com você? Fumando outro cigarro, o vovô Sean respondeu com um sorriso. Você tem notícias do seu genro? Talvez eu possa fazer algo para ajudar? Tenho contatos na polícia e dinheiro. Steve ofereceu sua ajuda. O que conexões e dinheiro têm a ver com um homem que desapareceu no ar? Acho que ele não está vivo ou não teria abandonado a família, a esposa doente e o filho que ainda não nasceu. Ele não era o homem certo. Acredite em mim. Bem, vou tentar. Tenho um homem em uma grande organização de voluntários, servimos juntos. Eu era um suboficial e ele era um recruta. Eu o salvei de um trote na época, ele é grato a mim até hoje, me enviava cartões postais e agora escreve pela internet. Ele mora aqui perto, em uma região vizinha. Uma vez ele me disse que há pessoas que não conseguem se lembrar de seus entes queridos por causa da perda de memória. Então, elas são colocadas em asilos e recebem empregos. Se forem crentes, são levadas para mosteiros. Elas ficam lá. Alguns se lembram de seus parentes e voltam para suas famílias, e alguns não têm para onde voltar. Suas esposas estão casadas, seus filhos não se lembram deles e seus pais estão mortos. Ele até me contou o caso de um homem
que foi escravo por muitos anos. Sim, vovô. Isso acontece. Eles o espancaram lá e, um dia, tiraram a memória dele. Depois, a polícia pegou os donos dos escravos, mandou os ex-escravos para casa e esse homem não sabe quem ele é nem de onde veio. Então, eles o colocaram em um hospício. E 3 anos depois, ele saiu do hospício com o cozinheiro-chefe para outra cidade e um transeunte o reconheceu lá. Sua esposa estava ficando louca e, quando ele foi para sua casa, lembrou-se de tudo. Então vou escrever para meu conhecido? Pelo menos me dê uma foto do meu genro, talvez alguns documentos? Ele tinha todos os documentos com ele. Aqui está uma foto. Ele ainda é jovem. Você pode admitir isso agora? Já se passaram 8 anos. Tente você, Steve. Que diabos está acontecendo com você? Já passei por todos os canais, estive na força policial, afixei panfletos, escrevi para um programa de TV. Você sabe, o programa que costumava passar na TV? Bem, aqui estamos nós. Não sei mais onde escrever, mas o garoto precisa de seu pai. Mesmo não o conhecendo, ele ainda espera e torce para que seu pai seja encontrado. Concluiu o velho, com tristeza, e voltou a fumar. A resposta à pergunta veio 2 meses depois. Um homem, com descrição muito semelhante, mais ou menos da mesma idade, constituição física e aparência, com uma marca de nascença sob a omoplata esquerda e uma cicatriz no pulso da mão direita, está no hospício no endereço. Ele foi encontrado em um cruzamento de trem sem dinheiro, sem documentos e com a cabeça quebrada. Após o tratamento hospitalar, ele ficou vagando por um longo tempo, pois havia perdido parcialmente a memória e não conseguia se lembrar de seu nome ou de onde era. Ele só se lembrava de que era casado e que sua esposa estava esperando um filho. As solicitações de sua identidade não foram atendidas. Há 2 anos, ele foi internado em um hospício onde permanece até hoje. Steve simplesmente voou para a casa do vovô com essa carta. Vovô, vovô, onde diabos você estava? Gritou Steve ao entrar na casa vazia do caso de Sean. Bem, por que está gritando, meu caro? Estou cortando grama para os coelhos atrás da banheira. Você está me assustando! Respondeu o vovô com severidade, tirando a foice do ombro. Vovô? Recebi uma resposta à sua pergunta. Eu tinha perdido as esperanças, mas então vi um envelope grande na caixa de correio. Eu nunca checo a caixa. Ninguém escreve cartas hoje em dia. A internet está em toda parte, e aqui está. Por alguma razão, percebi tudo de uma vez. Vovô, leia rapidamente. Por que você está aí parado como se estivesse envolto em concreto? As mãos do vovô estavam tremendo, tentando não demonstrar que estava muito preocupado. O vovô Sim procurou óculos pela casa, depois os colocou por um longo tempo e, pegando a carta com as mãos trêmulas, começou a ler. Vovô, desculpe-me, eu a imprimi, não pude resistir, esteve tentando se justificar. Quando terminou de ler a carta, o vovô Sean se sentou no sofá e chorou baixinho, de maneira masculina, sem soluços e lamentações. O vovô e Steve foram juntos buscar o genro. Rose ficou para trás para cuidar de Mike e não conseguiu encontrar um lugar para se sentar por causa da longa espera. O menino, ao contrário, se comportou com calma e disse com confiança que não era mais um órfão, que seu pai o reconheceria e o amaria, embora nunca o tivesse visto. O carro de Steve chegou à casa onde o proprietário e Mike estavam esperando, e um homem robusto, com cerca de 33 anos, saiu do carro. Ele estava confiante e foi direto para a casa. No início, porém, olhou para ele como se estivesse se lembrando de algo. Então, ao chegar ao portão de ferro, jogou a mão por cima da cerca e procurou o trinco. Ninguém nunca o havia apertado. Ainda está preso, disse o estranho gravemente, e abriu o portão. Uau! Que pátio! É lindo! Quem o arrumou assim? Foi o vovô, não foi? Rose saiu para a varanda.
Ela estava segurando a mão de Mike, que continuava tentando se soltar e correr em direção ao pai. Essa não é a minha esposa. Quem é essa mulher? E de quem é essa criança? O homem disse lenta e incertamente, e olhou para as feições do menino. Papai, sou eu, Mike. Não me reconhece? Eu me pareço com você. É o que o vovô sempre dizia e chorava depois. Ele chora muito. O menino puxou a mão e se jogou no pescoço do pai. Até mesmo Steve chorou. Onde diabos você estava? Gritou Steve ao entrar na casa vazia do caso de Sean. Bem, por que está gritando, meu caro? Estou cortando grama para os coelhos atrás da banheira. Você está me assustando? Respondeu o vovô com severidade, tirando a foice do ombro. Vovô, recebi uma resposta à sua pergunta. Eu tinha perdido as esperanças, mas então vi um envelope grande na caixa de correio. Eu nunca checo a caixa. Ninguém escreve cartas hoje em dia. A internet está em toda parte. E aqui está. Por alguma razão, percebi tudo de uma vez. Vovô, leia rapidamente. Por que você está aí parado como se estivesse envolto em concreto? As mãos do vovô estavam tremendo. Tentando não demonstrar que estava muito preocupado, o vovô Sean procurou óculos pela casa, depois os colocou por um longo tempo e, pegando a carta com as mãos trêmulas, começou a ler. Vovô, desculpe-me, eu a imprimi, não pude resistir. Steve tentou se justificar. Quando terminou de ler a carta, o vovô Sean se sentou no sofá e chorou baixinho, de maneira masculina, sem soluços e lamentações. O vovô e Steve foram juntos buscar o genro. Rose ficou para trás para cuidar de Mike e não conseguiu encontrar um lugar para se sentar por causa da longa espera. O menino, ao contrário, se comportou com calma e disse com confiança que não era mais um órfão, que seu pai o reconheceria e o amaria, embora nunca o tivesse visto. O carro de Steve chegou à casa, onde o proprietário e Mike estavam esperando, e um homem robusto, com cerca de 33 anos, saiu do carro. Ele estava confiante e foi direto para a casa. No início, porém, olhou para ele como se estivesse se lembrando de algo. Então, ao chegar ao portão de ferro, jogou a mão por cima da cerca e procurou o trinco. Ninguém nunca o havia apertado. Ainda está preso, disse o estranho gravemente e abriu o portão. Uau, que pátio! É lindo! Quem o arrumou assim? Foi o vovô, não foi? Rose saiu para a varanda. Ela estava segurando a mão de Mike, que continuava tentando se soltar e correr em direção ao pai. Essa não é a minha esposa. Quem é essa mulher? E de quem é essa criança? O homem disse lenta e incertamente e olhou para as feições do menino. Papai, sou eu, Mike. Não me reconhece? Eu me pareço com você. É o que o vovô sempre dizia e chorava depois. Ele chora muito. O menino puxou a mão e se jogou no pescoço do pai. Até mesmo Steve chorou. Rose e a vizinha Lizzie soluçaram, abraçando-se e enxugando as lágrimas com o pano de prato que estava no ombro de Rose quando o convidado chegou. Ela saiu com ele assim. Tim, o nome do genro do velho Sean, lembrava-se de quase tudo, exceto que sua esposa estava gravemente doente. Aparentemente, sua memória o estava protegendo de lembranças pesadas. Quando soube que a casa não pertencia mais a eles, ficou triste, mas com confiança na voz, disse: Agora tenho um filho. Vamos construir uma nova, não pior do que esta. Em seguida, cumprimentou educadamente Rose e Lizzie e agradeceu a elas por terem ajudado seu avô a criar o filho. Mike parou de vir aqui, suspirou Rose, servindo uma grande xícara de chá para o pai. Ele tem um pai agora, e nós não somos parentes dele. Pare de se lamentar. Está na hora de você ter seus próprios filhos, disse o pai, que tinha vindo da cidade para visitar a filha. De quem eu deveria tê-los? Do vovô Sean? Lizzie e eu estamos perdidas sem homens, e de qualquer forma, não queremos ir à cidade. Alguém vai nos enganar de novo. Não podemos confiar em ninguém. Então,
Vamos ficar como meninas, concluiu Rose, rindo, e até bateu o pé, como se estivesse dançando. Nem todo mundo é trapaceiro. Você pode encontrar pessoas decentes. Pelo menos na internet, com quem você se encontrou. Tenho uma contadora-chefe na empresa, com 38 anos, 2 filhos, e você sabe que tipo de homem ela pegou. Na internet, por sinal, ele agora trabalha para mim como soldador. É um ótimo rapaz. Ah, pai, você ouve o que você diz e meu ex não valia o preço. Rose contrariou o pai e se sentou para tomar chá. Bateram à porta e Mike, sorridente, apareceu na soleira. Nossa, que doces deliciosos você tem na mesa! Sirva-se. Meu pai os trouxe da cidade, são os meus favoritos. Rose ofereceu e convidou o garoto para a mesa. Por que eu vim aqui? O garoto tentou dizer, enchendo a boca de doces do vaso. Eu queria convidá-lo para me visitar. Hoje é o aniversário do vovô. Papai foi à cidade e comprou um presente e um bolo. Quando ele viu que o Steve estava aqui, ele me disse para ligar para você. Então você virá? Eles vão me repreender por ser um mau convidado, reclamou o menino enquanto continuava a encher a boca de doces. Bem, não vamos deixar que um jovem tão honrado seja repreendido, não é, Rose? Claro, nós iremos. Só vamos terminar nosso chá, sem doces, e depois iremos, prometeu Steve, rindo do apetite do garoto. Sem saber por quê, Rose demorou muito tempo para escolher uma roupa para a noite e arrumou o cabelo, com cuidado. Estou apenas indo para a festa de aniversário do meu avô, não estou? O que há de errado comigo? Por que eu quero tanto estar deslumbrante? Pensou a mulher enquanto arrumava o cabelo em um lindo coque e o prendia com um grampo de contas. Tim havia passado na casa de Rose algumas vezes antes daquele dia. Na primeira vez, para agradecê-la novamente por ter ajudado seu avô e seu filho. Na segunda vez, ele pediu para ver se sua caixa de ferramentas estava no sótão ou no armário, para consertar a cruz no túmulo da esposa e da sogra. A caixa estava de fato no sótão. O homem agradeceu à proprietária pela segurança das ferramentas e foi embora. Depois de sua última visita, Rose teve a ideia de que simpatizava muito com aquele homem severo e de temperamento difícil. Era evidente que ele nunca havia traído ninguém. Não tinha malícia contra ninguém. Ele até perdoou em sua alma as pessoas que há muitos anos bateram em sua cabeça e levaram todo o dinheiro que ele ganhou com a vigilância. Só que ele realmente se arrependia de não ter enterrado sua esposa e criado seu filho por tantos anos. Será que ele estava um pouco fora de si? Ou o destino o havia deixado assim? Mas Rose percebeu que estava pensando muito nele e não conseguia se controlar. Quando Rose e Steve chegaram de carro à casa do avô de Sean, não havia limite para a surpresa deles. Nos 2 meses que se passaram desde o retorno de Tim, a casa havia se transformado de um casebre dilapidado em uma estrutura bastante agradável. Tim, o que você acha de trabalhar para mim? Preciso desses especialistas. Steve imediatamente mostrou sua perspicácia empresarial. Não, obrigado. Eu não vou a lugar nenhum. Não vejo minha família há tempo suficiente para partir novamente. Um fazendeiro local me ofereceu um emprego e ele paga bem. É o suficiente para vivermos, não precisamos de muito. E a escola fica perto e é um lugar agradável para se viver. O que mais eu poderia querer? Rose ouviu com interesse a conversa dos homens e ficou feliz pelo fato de Tim não ter cedido às súplicas de Steve. Steve ficou sentado na casa de seu avô por meia hora, parabenizou-o e foi para casa. Ele disse que tinha muito o que fazer e tudo mais. Tia Rose, pelo menos fique. Estou me divertindo com você. O vovô está sempre resmungando, e o papai trabalha e me faz fazer a lição de casa à noite.
Deixe-me mostrar-lhe este quadro que pintei. Não se parece muito com a nossa casa agora? Perguntou o menino a Rose, mostrando-lhe o quadro. Rose se sentiu um pouco desconfortável com o fato de que agora ela era a dona da casa. À noite, Tim se ofereceu para caminhar et isso aqueci. Eles caminharam lentamente como se ambos quisessem ficar perto um do outro o máximo de tempo possível. Rose lhe perguntou sobre o trabalho dele, sobre os estudos do filho, sobre a saúde de Tim. Por outro lado, não perguntou nada a Rose, mas respondeu às perguntas dela brevemente, como se quisesse falar sobre algo mais importante. Meu avô me contou sobre seu casamento fracassado. Você ainda o ama ou é indiferente a ele? Não responda sem pensar. Quero saber se você ainda sente alguma coisa pelo seu ex-marido. Tim perguntou, de forma inesperada para Rose. Por que você quer saber? Não tenho nenhum sentimento caloroso por ele, apenas desprezo e pena. Ele agora parece um cachorro surrado e tem que lidar muito com o pai em seu trabalho. Mas ele tem que suportar isso. Terá que pagar sua dívida por 50 anos. E você sabe, se ele puder voltar ao poder, fará a mesma coisa, mas será muito mais cuidadoso e astuto. Então, por que você quer saber como me sinto? Tim não respondeu nada. Ele simplesmente puxou a mulher para si e afundou seus lábios nos dela com tanta avidez como se sua vida dependesse disso. Rose não resistiu. Ela estava tão satisfeita com o cheiro da colônia barata dele, com sua leve falta de higiene e com a coragem que o levou a esse ato um tanto precipitado. Depois disso, eles caminharam em silêncio até a casa de Rose. Ele pegou as mãos dela antes da porta e as beijou por um longo tempo. Acho que você entende por que era importante que eu soubesse. Boa noite. Ele saiu rapidamente e sem se virar, e Rose ficou parada no portão por um longo tempo, sem perceber o que estava acontecendo. Por dentro, ela estava em chamas com o beijo dele. Sentia-se desejada, amada e a única. Rose e Tim não se viam com frequência. Ele trabalhava para um fazendeiro local de manhã à noite e, à noite, cuidava do filho. Nos fins de semana, ele reconstruía sua casa e só ia à casa dela 2 vezes por semana para encontrá-la e passar algum tempo com ela. O homem não pedia para entrar, não era intrusivo em seus desejos. Ele simplesmente amava, até mesmo adorava o objeto de seu amor e não ousava se rebaixar aos prazeres carnais, para não ofender a dignidade dela. Filha, por que você não para de se envolver com um homem? Ou se livra dele, ou se casa. Eu preciso de netos, brincou Steve, mais uma vez, visitando a filha. Bem, quem está lhe dizendo isso? Ou você colocou uma câmera escondida na casa? Rose se defendeu, colocando a mesa. Eu não preciso de câmeras. Percebi isso na festa de aniversário do meu avô, então fui embora, rapidamente. Então, uma noite, eu estava dirigindo e vocês dois estavam se beijando perto do lago. Não, eu não estava espiando. Fiquei na floresta por um tempo e só cheguei em casa 1 hora depois que você chegou. Sim, eu sou um velho planejador, sim. Perdi sua primeira escolha. Não reconheci o malandro, mas tenho certeza deste. E as mãos do homem são realmente boas. O vovô estava certo. Rose e Tim namoraram por cerca de 6 meses. Toda a vizinhança sabia do relacionamento deles, mas eles ainda não exibiam seus sentimentos, como se fosse algo muito precioso que os outros não deveriam ver. O casamento foi modesto, um evento puramente familiar. Além da família, os únicos convidados foram Lizzie. Ela foi a testemunha. E hoje, eles estão indo juntos ao centro de aconselhamento para descobrir o sexo de seu futuro bebê. Steve está feliz. Nem mesmo foi trabalhar. Ele os espera no hospital e se preocupa. Ah, seria bom ter um menino, uma ajudante para o vovô. E uma menina também seria bom. As meninas são lindas e carinhosas, então gostaria que tivéssemos gêmeos.